Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos na lição de número 289, que é a continuação da lição de ontem, né? Então, ontem nós declaramos que hoje eu esqueço o passado do meu irmão, né? E a implicação da lição de ontem é que, ao esquecer o passado do meu irmão, então, obrigatoriamente teria esquecido do meu passado também, né? E aí hoje a gente tem a conclusão disso. O passado acabou, ele não pode me tocar. Lembrando que lá no início do livro de exercícios, a gente tem uma lição que é: eu vejo só o passado. Lembram dela? Então essas lições, as três, estão intimamente relacionadas. E a gente vai falar um pouco disso mais no final, depois dos comentários, tá? Então vou começar com a leitura do texto. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê, para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sonhos são para sempre deixados de lado. E onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos. Pois cenas e sonhos têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta na verdade. Pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo o orienta para o resultado que ele percebe, vem a ser o meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela verdade eterna. Se ao menos conhecesses o quanto teu pai anseia para que reconheças a tua inocência, não deixarias a sua voz apelar em vão, nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste, pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. E, se os ofereceres a ele, ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa. Do conhecimento, onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti, para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos, e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te. E a memória de todo o amor do teu pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Aceita a dádiva do teu pai, é um chamado do amor para o amor, para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Recusarias aceitar a função de completar a Deus quando toda a sua vontade é que sejas completo, né? Na verdade, a vontade de Deus é que nós nos lembremos de que já somos completos nele, em Deus, né? É isso, ok? E através desse nosso processo, desse nosso estudo, da prática das lições, nós vamos nos recordando disso, a cada dia que passa um pouco mais. Lição do dia. Lição 289. O passado acabou. Ele não pode me tocar. O passado acabou. Ele não pode me tocar.
A menos que o passado esteja acabado na minha mente, o mundo real tem que escapar à minha vista. Pois realmente não estou olhando para parte alguma, vendo apenas o que existe. Como posso então perceber o mundo que o perdão oferece? O passado foi feito para ocultá-lo e por isso o mundo só pode ser contemplado agora. Ele não tem passado. Pois o que, senão o passado, pode ser perdoado? E tendo sido perdoado, ele desaparece. Pai, que eu não olhe para um passado que não existe, pois tu me ofereceste a tua própria substituição em um mundo presente que o passado deixou intocado e livre do pecado. Eis aqui o fim da culpa, e eis-me aqui pronto para o teu passo final. Haveria eu de requisitar que tu esperasses mais tempo, até que o teu filho achasse a beleza que planejaste para ser o fim de todos os seus sonhos e de toda a sua dor? O passado acabou. Ele não pode me tocar. Lição 289 para ser praticada no dia 16 de outubro, né? O passado acabou. Ele não pode me tocar. Essa lição, ela nos traz a consciência de que efetivamente permanece sendo uma escolha minha ficar ou no futuro, ou no passado, ou no presente. Enquanto eu escolho ficar no passado, sintonizar a minha mente no passado, o passado pode me tocar, o passado pode me governar. E aí nós ficamos naquele looping de compulsão à repetição. Acontecem nas nossas vidas hoje, se repetem nas nossas vidas hoje, todos os traumas que aconteceram no passado, né? Você se casa com um homem que é igualzinho ao seu pai, não fisicamente, mas no jeito de ser, no jeito de te tratar, ele trata você como ele tratava a sua mãe, né? E aí você revive o trauma, talvez o trauma da traição do seu pai com a sua mãe. O passado está te governando, né? E quanto mais nós nos treinamos para ficarmos no momento presente, e isso nós fazemos através da meditação, mas o passado não pode mais nos tocar. Mas o nosso passado vai sendo trazido à nossa consciência para ser esclarecido, para ser elaborado, e cada vez menos ele pode nos tocar. Ele pode afetar as nossas vidas. Porque, na verdade, enquanto nós não fazemos esse trabalho, né, e foi muito o trabalho que a gente fez no ano passado, na jornada de cura da criança interior, enquanto a gente não faz esse processo de cura das nossas emoções, a nossa criança interior está lá, ferida, governando toda, ela tá ferida, e a partir dessas feridas, ela governa a nossa vida presente. Por mais que a gente ache que não. Nós estamos revivendo os traumas das nossas infâncias e estamos revivendo o tempo todo os traumas dos nossos antepassados. Essa aqui é a verdade, né? Foi isso que a psicanálise descobriu, né? Foi essa a contribuição aí do Sr. Freud para a humanidade e, obviamente, daqueles vários maravilhosos que vieram após ele, mas trilhando aqueles primeiros passos que ele deu. E que as grandes religiões orientais sempre falaram, né? Isso aqui não é nenhuma novidade para um budista, por exemplo, né? Então, enquanto nós não esclarecermos esse passado que está lá mal resolvido no nosso inconsciente, e é para isso que a gente busca a terapia, nós vamos continuar criando as mesmas situações nas nossas vidas, né? Fazendo, melhor dizendo, para usar uma linguagem do curso, e
porque estamos criando a partir do sistema, estamos fazendo a partir do sistema de pensamento do ego, e nós vamos sofrer repetidas vezes os mesmos traumas. E aí a gente vai falar assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Isso está acontecendo de novo na minha vida. Eu estou no meu terceiro marido e o meu terceiro marido está me traindo, né? Então nós estamos, literalmente, nós estamos fabricando essas situações nas nossas vidas. Nós falamos disso um pouco na live de domingo, né? Nós estamos fazendo isso nas nossas vidas. Recriando e recriando e recriando. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos deixar ir embora aquelas primeiras dores do passado. E aquelas primeiras dores do passado e de vidas passadas e da nossa ancestralidade, elas estão bem aqui no nosso chakra cardíaco, acumuladas, atraindo as mesmas situações, né? Então, nesse sentido, o nosso trabalho aqui com o Curso em Milagres é deixar tudo isso embora, é perdoar, né? No momento em que eu consigo perdoar o passado e entender que foi do jeito que podia ser, né? Que eu encarnei numa família que tinha a mesma vibração que eu, não podia ter sido diferente. E eu perdoo, e eu me perdoo, porque se perdoar é uma parte importantíssima desse processo. Pronto, acabou, eu não preciso mais repetir, né? Eu não preciso mais repetir, ok? Passo agora para o comentário do nosso livro-texto. O acompanhante do livro de exercícios de um curso em milagres, de Alan Watson e Robert Perry, tá? Então vamos lá. O passado acabou, ele não pode me tocar, lição 289, 16 de outubro. Nós estamos aprendendo em um curso em milagres que a mente é a causa do mundo que eu vejo. Digamos que eu me encontre zangado com alguém. Em vez de assumir, como eu tenho feito durante toda a minha vida, que o que eu tenho visto é real, eu reconheço que essa é uma ilusão de algum tipo. Eu não tento resolver esse enigma, né? Eu simplesmente entrego a situação ao Divino Espírito Santo. Eu reconheço que os meus pensamentos transtornados não foram causados por aquilo que eu vejo, mas em vez disso, os pensamentos de raiva foram causados pela minha percepção do que eu vejo. Os meus pensamentos vêm antes de qualquer imagem ou som. Muitas pessoas veem isso de uma forma que para mim é parcial. Elas veem que os nossos sentimentos presentes não são causados por aquilo que está acontecendo no momento presente, mas assumem que deve haver alguma coisa no passado que causou esses sentimentos. Você pode se lembrar de um outro momento no qual você tenha se sentido dessa forma? Essa é a sua pergunta-chave. A ideia é que você possa se lembrar de algum evento no passado que despertou esse sentimento. E ao tomar consciência de que esse sentimento é um sentimento não resolvido, decorrente de um evento anterior, você pode então se desapegar desatar esse sentimento do sentimento do momento presente. Eu não estou verdadeiramente com raiva de você. Eu estou zangado porque você representa a minha mãe para mim, né? Ele está dando um exemplo aqui. Esse tipo de coisa. O curso nos fala sobre esse tipo de figura das sombras do passado, mas aponta que essas figuras das sombras, elas não são reais.
e não têm controle sobre você a menos que você as traga com você. Vejam isso, tá? Em outras palavras, o nosso aborrecimento presente ou a nossa raiva presente são causados pelo passado. Não são causados pelo passado, mas por uma decisão no momento presente de trazer essa dor ao momento presente. Uma decisão feita no presente, ela pode ser desfeita no momento presente. Vocês estão entendendo? Então está tudo correto. Só que o curso vai além. O curso vai além. O passado não pode me tocar. Eventos passados não são a causa dos meus sentimentos. Não. O equívoco é que esse tipo de conexão das emoções presentes com os momentos do passado, que seguramente podem ser úteis num certo grau, né? É o que ainda está fazendo a falsa conexão entre algum evento ou pessoa como a causa do meu sentimento, como o meu sentimento sendo um efeito disso que aconteceu no passado. E a chave que o curso nos dá é que o passado terminou. Se eu estou vendo o passado, eu estou vendo algo que não existe, algo que não está lá, né? O único pensamento que pode ser trazido sobre o passado, que podemos ter, né, sobre o passado, diz o curso, é que o passado não está aqui. O passado não existe mais. Tudo que existe é um pensamento na minha mente que eu chamo de uma memória. E essa memória é imperfeita. E essa memória, ela está torcida, né? Distorcida pela minha percepção. E sem consciência da realidade interior da outra pessoa que também estava presente, né? Presente lá naquela situação. Tudo que eu me lembro, tudo de que eu me lembro é aquilo que eu vi, o que eu ouvi, o que eu pensei, o que eu senti. Então a minha imagem do passado é totalmente inadequada e não pode ser a base para qualquer tipo de julgamento racional. Sim, a gente já sabe que se você pedir a duas pessoas para narrarem um mesmo evento ao qual ambas tenham presenciado, o que a gente vai ver vão ser muitas vezes duas histórias completamente diferentes. Por quê? Porque nós nos achamos muito objetivos. Mas na verdade a nossa percepção da realidade, ela é completamente subjetiva. E esse grau de subjetividade pode chegar a um ponto de você ter uma pessoa que está internada num manicômio porque não compartilha da nossa realidade perceptual. Porque nós que não estamos num manicômio, de alguma maneira, podemos compartilhar os nossos pontos de vista, né? Nós podemos compartilhar. O indivíduo que está no manicômio, a cisão dele com a chamada realidade já era. Ah, gente, já foi, já era. Né? E, inclusive, na minha opinião, hoje, eu acho atualmente que muitas pessoas que estão no manicômio, muitas pessoas que são chamadas de esquizofrênicas, né? Muitas pessoas que estão lá nesse além da normalidade, muitas dessas pessoas são médiums. Muitas dessas pessoas enxergam espíritos, se comunicam com outros reinos, né? E aí, o que a gente faz, né? A gente vive num país que é até bem livre, né? Imaginem vocês que eu, assim como muitos aqui, que são meus alunos, a gente estudou com Luiz Antônio Gasparetto, que era um cara que dava aula canalizando o espírito, né? Canalizando não, mediunizando, né? Diferente. Luiz Antônio era um médium, um grande médium, né?
E a gente, um dos nossos ídolos aqui, a maioria de vocês deve tê-lo como ídolo também, eu o tenho, um grande ser humano, Chico Xavier psicografava cartas do além, né? Então a gente vive num país que nesse sentido é bem livre, né? O Luiz Antônio, ninguém prendeu ele e levou para o manicômio, né? Mas o Luiz Antônio, ele nasceu numa família espírita. Então tudo aquilo foi facilitado para ele, porque era a missão dele, ok? Ele cumpriu a missão que ele veio para o planeta para cumprir. Agora vocês imaginem uma pessoa que tem a mediunidade daquele homem e nasce numa família que não é espírita. Essa pessoa vai ser levada para uma clínica psiquiátrica para tomar choque elétrico, né? Por exemplo, a depressão. A depressão hoje, eu acho que muitas das vezes, a depressão, ela pode começar no indivíduo, mas ela é agravada por possessão espiritual. Obsessão mesmo. Baixa a sua energia, eu desafio você, e veja se você não vai começar a sentir alguns amigos indesejáveis se aproximando de você. Desencarnados, né? Fora os encarnados, porque a gente se junta nas nossas turminhas de reclamação, né? A gente se junta e fica todo mundo reclamando da vida, né? E baixando ainda mais a vibração, né? Voltando. Quando eu reconheço que o meu sentimento presente é causado pelo fato de eu estar vendo eventos presentes através do filtro de uma memória do passado, que é bom porque pode servir para me ajudar a me desapegar dos meus sentimentos. Isso é bom porque pode então me ajudar a me desapegar dos meus sentimentos, das coisas que estão acontecendo no momento presente. Mas eu preciso ir um passo além, né? Ir um passo além. Então eu tô vendo lá o meu marido me traindo. E aí eu falo assim, tá, isso me lembra exatamente como eu me senti e como eu senti que a minha mãe se sentiu quando ela descobriu que meu pai a estava traindo. Quando eu também fiquei sabendo que meu pai estava traindo mamãe, tá? Então eu cheguei aqui. Fiz, digamos assim, como dizem os advogados, eu fiz o nexo causal. Mas eu preciso ir um passo além. E ele vai explicar pra gente o que o curso nos propõe. Eu preciso ver que os meus sentimentos não são causados pelo passado. Também não. O passado não tem poder sobre mim, porque o passado não existe. O passado que eu me lembro são os meus próprios pensamentos sobre o passado. Então essa frase eu vou pedir para vocês anotarem na agendinha no dia 16 de outubro de 2024. O passado que eu me lembro são os meus próprios pensamentos a respeito do passado. E eu vou provar que para vocês que isso é verdade. Nós falamos sobre isso ano passado na jornada de cura da criança interior. Você tem 5 irmãos. Os 5 irmãos presenciaram o mesmo pai, conviveram com o mesmo pai e a mesma mãe. 6 indivíduos. Esses 6 têm uma percepção completamente diferente desse pai e dessa mãe. Foram, entre aspas, traumatizados ou beneficiados, acolhidos, de formas absolutamente distintas por esse pai e por essa mãe, tá? E se você for conversar, você fala, nossa, quantas vezes isso aconteceu com a minha irmã? Você se lembra disso? Não, eu não me lembro. Inclusive a minha irmã, ela era muito engraçado, porque eu falava, você se lembra disso? E ela falava pra mim, nossa, Jaqueline, você lembra de cada coisa da nossa infância? Eu não me lembro de nada. Eu não me lembro de nada da nossa infância. E eu tenho lembranças vívidas, né? Agora que eu falei aqui, eu me lembrei de uma coisa hilária, que... eu não sei se eu já contei isso pra vocês. Quando a gente era pequena, a gente tinha uma bolinha de plástico, mas era uma bolinha assim, muito pequenininha. E a gente botou o nome daquela bolinha de plástico, que era uma bolinha vermelha, chamada de Beto. E a gente ficava brincando com aquela bolinha dentro de um balde de água.
E aquilo foi a nossa diversão durante meses, no verão, nas férias. Bem pequenas, eu devia ter talvez 5 anos, 4 anos. A gente ficava brincando com o Beto. Uma bolinha de plástico desse tamanhozinho. Olha que coisa louca. Eu lembrei disso agora. A gente brincando no terraço de casa com o Beto. Beto. Muito bem, vamos lá. Se os meus pensamentos não são causados pelo presente e não são causados pelo passado, então, o que causa os meus pensamentos? Certamente não é o futuro, que ainda não aconteceu. Então, o que causa os nossos pensamentos? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu sou afetado apenas pelos meus próprios pensamentos, diz a lição 338. Somente os meus pensamentos podem me afetar. Deixa eu olhar aqui qual é a lição para eu traduzir para vocês, quer dizer, para eu ler para vocês como a Lilian traduziu, tá? Vamos lá. Só os meus pensamentos me afetam. Somente os meus pensamentos me afetam, lição 338, né? E essa é a linha de base. O curso diz que, eventualmente, nós deveremos aprender que não há nada fora das nossas mentes que nos afetem. Os pensamentos são tudo o que há. Tudo mais é efeito do pensamento e não a causa de nada mais. Não há nada fora de você. E é isso que, em última instância, você deve aprender. Então, olha só, gente. Olha o tamanho disso. Parafraseando minha professora de um curso em milagres, isso é enorme, né? Por que eu tenho pensamentos que me causam maus sentimentos? Tudo isso segue lá para trás, para o pensamento original da separação. Nesse livro que eu estava lendo, acabei de ler, maravilhoso, As Canalizações de Jesus. Ele fala exatamente isso. Ele fala exatamente isso. Que tudo anda lá para trás. Para o seu pensamento original de separação. Como assim, Jaque? Pensamento original de separação. Pensamento original de separação entre você e Deus, tá? Não é o pensamento original da separação dos seus pais lá quando você tinha 5 anos de idade. Tá? E aí isso vai corroborar aquilo que eu falo para vocês quase que todo dia. O único amor que existe é o amor de Deus. Então aquilo que te falta hoje é só o amor de Deus, tá? Muito bem, vamos lá. Aí ele continua. Nós pensamos que roubamos o nosso ser, esse serzinho, tá, gente? O ego, corpo, personalidade, de Deus. E pensamos que fomos bem-sucedidos ao criarmos um ser separado, o serzinho, né? E nós pensamos que Deus deve estar muito zangado. Acreditamos na ira de Deus. E em termos menos teológicos, nós nos sentimos culpados porque vemos a nós mesmos existindo num mundo que demanda egoísmo para que possamos sobreviver. Nós nos sentimos culpados porque, pelo menos nós pensamos dessa forma, nós estamos separados. E isso, então, é a nossa própria falha, nosso próprio erro. Nós temos esse sentimento de culpa profundo, tão profundo que nos aterroriza. Nós não podemos nem imaginar, aguentar olhar para ele. Nós temos medo da morte. Nós temos mais medo ainda do inferno, né? Nós temos medo de perdermos a consciência. O medo se transforma, se transmuta, o termo que ele usa na verdade aqui é se transmuta em muitas formas. Raiva, depressão, ciúme, apatia.
aos níveis de consciência inferiores que derivam todos do medo. Travestidos, né? Medo, tudo isso é medo travestido. Então, quando você estiver sentindo inveja de alguém, isso é medo travestido. Medo de quê? Medo de eu nunca chegar a ser bacana como aquela pessoa, né? A inveja é um sentimento que tem tudo a ver com não correndo atrás do meu próprio autoaperfeiçoamento. Como indivíduo, como profissional, como ser humano, como homem, como mulher, com relação ao meu corpo, à minha vida financeira. Aí, em vez de eu gastar a minha energia fazendo algo bom por mim, eu fico gastando a minha energia tendo inveja do outro. É medo, tá? Nós abrimos os nossos olhos e imediatamente estamos olhando para um bode expiatório. Alguma coisa a qual possamos culpar como a causa, como sendo a causa desses sentimentos terríveis. Inevitavelmente, encontramos um culpado. Você é aquele que roubou a minha paz. Nós fizemos o mundo para servir a este propósito. Uau! Uau! O Espírito Santo chega em nossas vidas para... Deixa eu ver aqui. Como eu vou traduzir isso? Para empregar os meios que você fez para se exilar, para restaurar a sua mente para o lugar onde ela verdadeiramente está em casa. Nós olhamos para cada evento como um bode expiatório possível para os nossos sentimentos horríveis. O Espírito Santo olha para cada evento como um meio possível de nos mostrar o amor. Nós aprendemos a ver tudo como ou amor ou um pedido por amor. Para o ego, tudo dá testemunho à separação e à culpa. Para o Espírito Santo, tudo dá testemunha à realidade do amor. Para perceber o mundo que o perdão nos oferece, nós devemos estar dispostos a deixar ir o passado. Para vermos que o passado não pode nos tocar agora. O mundo perdoado pode apenas ser visto no agora. E nós escolhemos parar de olhar para um passado que não está aqui, tá? Essa lição aqui, gente, ela mereceria, sem brincadeira, essa história do passado, né? Eu vejo o passado, eu só vejo o passado, eu esqueço o passado do meu irmão, o passado se foi, ele não pode me tocar. Mereceria uma live inteira, né? Mas para mim, o suprassumo da lição é isso aqui, ó. É isso aqui. Por que nós temos pensamentos que nos causam sentimentos ruins? Por causa da nossa ferida original da separação, ou se você preferir, por causa da crença no pecado original. Abandonei Deus. Criei um mundo à parte dele, como se isso fosse possível, né? Um mundo real à parte dele, impossível, tá? E esse texto desse livro maravilhoso, ele seria excelente pra gente fazer essa live, tá? Porque essa é a única ferida, ou melhor, essa é a ferida que está por baixo de todas as outras feridas. Essa é a nossa ferida emocional que está por baixo de qualquer coisa ruim que nós possamos experimentar nessa vida. Você tá aí chorando, desesperada, porque o seu marido te trocou por 2 mulheres de 25 anos. Você olha para sua vida e você pensa, eu vou morrer agora sem o meu marido. Porque, sei lá,
seu marido, não, seu namorado terminou o relacionamento com você. Mas na verdade, não é nada disso. Essa situação do lado de fora fez você se lembrar da ferida original da separação. Tanto que você olha para a situação, ou as suas amigas olham, sei lá, seus familiares falam, poxa, mas eu não entendo porque você está sofrendo tanto por isso. É porque de verdade você não está sofrendo por isso. Você está sofrendo porque você está longe de Deus. E por que você está longe de Deus? Porque essa foi a sua escolha até agora. Mas a boa notícia é que você pode, meu irmão, minha irmã, escolher novamente. E essa é a proposta do curso. Por isso que a gente começa o nosso dia em meditação e oração. É essa ilusão de que algo do lado de fora, aqui nesse mundo, vai completar você. Isso é uma ilusão. Ainda ontem estava falando sobre isso com uma aluna, né? Enfim, é isso. E aí ele vai comentar o texto. O que é o Espírito Santo, tá? Vamos ler aqui a parte que ele vai comentar, tá? E aí essa frase que ele citou aqui, eu vou ler em português, tá? E se ofereceres ao Espírito Santo, ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa, tá bom? Foi esse que eu traduzi aqui livremente, agora eu li mais bonitinho, tá? E aí ele vai comentar o parágrafo 5, versículos 1 e 2. Aceita a dádiva de teu pai, é um chamado do amor para o amor, para que ele seja apenas ele mesmo. Ok? O Espírito Santo é a dádiva do Pai. E isso é o que está nos chamando dentro de nós, que esse chamado, é sobre isso que esse chamado dentro de nós está falando. É o amor chamando a si mesmo para ser ele mesmo. Sempre que nós começamos a nos sentir como se Deus estivesse nos chamando para algum tipo de rendição, que faz com que pareça ser um pedido para que eu submeta a minha vontade ao outro, a uma vontade superior, então eu me lembro que o que está acontecendo na verdade é simplesmente que eu estou me rendendo ao amor, e ele coloca amor com letras maiúsculas. Eu estou me rendendo a mim mesmo, aquilo que eu sou na verdade, ao meu ser real. Deus não está me chamando para eu me abandonar e me tornar algo que eu não quero ser. Deus está me chamando para ser o meu ser real, né? Para ser o Cristo. Para ser aquilo que eu fui criado para ser e que eu ainda sou. Eu me confundia e me convencia de que eu sou alguma outra coisa. E agora, ao ouvir o chamado para retornar a mim mesmo, para retornar ao amor, como diz Marianne Williamson, eu sinto medo. Parece como se me estivesse sendo pedido para eu desistir de mim mesmo, para eu me render a Deus, às expensas do meu próprio ser, né? Às custas do meu próprio ser. Mas é o oposto que é verdade. Eu estou sendo chamado a me render apenas pelo que eu sou, em favor do que eu sou na verdade. Eu estou sendo chamado a ser o amor, porque o amor é aquilo que eu sou, né? É isso. E eu vou ler a nossa lição mais uma vez, para encerrar. Lição 289. O passado acabou, ele não pode me tocar.
A menos que o passado esteja acabado na minha mente, o mundo real tem que escapar à minha vista, pois realmente não estou olhando para parte alguma, vendo apenas o que não existe. Como posso então perceber o mundo que o perdão oferece? O passado foi feito para ocultá-lo e por isso o mundo só pode ser contemplado agora. Ele não tem passado. Pois o que, senão o passado, pode ser perdoado, e tendo sido perdoado, ele desaparece. Pai, que eu não olhe para um passado que não existe, pois tu me ofereceste a tua própria substituição em um mundo presente, que o passado deixou intocado e livre do pecado. Eis aqui o fim da culpa. E eis-me aqui pronto para o teu passo final. Haveria eu de requisitar que tu esperasses mais tempo, até que o teu filho achasse a beleza que planejaste para ser o fim de todos os seus sonhos e de toda a sua dor? Não, né? O passado acabou, ele não pode me tocar. Então, queria dizer para vocês algo muito interessante, né? Quando você vai estudar a interpretação dos sonhos lá na psicanálise, você vê que os sonhos, eles têm 4 camadas que precisam ser interpretadas, né? Não vou entrar no detalhe aqui, mas eu vou dizer para vocês que a camada mais profunda do sonho é você revivendo alguma história da tua infância que você está tentando elaborar através dos teus sonhos, tá? Então, é isso. Eu só vejo o passado. Qual é a maneira de o passado não poder mais me tocar? Eu só vejo o passado, né? Eu não sei se eu vou conseguir hoje transmitir muito bem essas ideias que estão aqui na minha cabeça. Realmente eu não sei. Mas, em resumo, tudo que você está vivendo hoje, vamos pegar uma situação desafiadora. Essa situação desafiadora que você está vivendo hoje, ela vem de algo que aconteceu lá no passado e que não ficou bem resolvido para você. E se a gente ampliar essa noção de passado para as suas vidas passadas e para o passado dos seus antepassados, que está aí no teu DNA espiritual, então, se a gente ampliar isso para a noção do inconsciente coletivo de Jung, então a gente está realmente falando do passado da humanidade, né? Falando de todas as épocas, né? Talvez você não tenha tido uma encarnação lá na época do Império Romano, mas outra pessoa teve. Alguém da sua família deve ter tido, né? Então a gente está falando de tudo. A gente está falando desse passado da humanidade, dessa massa de passado que precisa ser perdoada. E aí isso me lembra o Ho Oponopono. Isso me lembra o Ho Oponopono. Todas as memórias que sejam limpas, né? Eu quero limpar todas as memórias que são desastrosas. Que todas essas memórias sejam limpas, lavadas, purificadas, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te sou grata, muito obrigada. O jeito que eu pratico, né? Então tá aí essa massa de passado. E se essa nossa vida é um sonho, quando a gente sonha, ela também é um sonho, né? Então tudo é um grande sonho, que precisa ser limpo, que precisa ser perdoado, que precisa ser purificado, para que então esse mundo real possa aparecer, né? Mas assim, se você pegar o curso e for tentar extrair alguma racionalidade prática dessas lições que falam do passado, a psicanálise é um recurso sensacional, porque você vê que
o que está acontecendo. Gente, isso vocês podem pegar os textos de Freud e ler, tá? Eu não estou inventando. Não é a minha opinião. Você pode ver que em algum momento o que está passando, o que está acontecendo na minha vida hoje, de alguma maneira está simbolizando algo que eu vivi no passado. Então, a lição, eu vejo só o passado. Né? E como é que eu alcanço a lição de hoje? O passado se foi, ele não pode me tocar. Através do perdão. E aí é que entra o Ho Oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te sou grata, muito obrigada. Aí o passado não pode mais me tocar. Porque, na verdade, o passado não existe. É como se eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que vai fazer vocês entenderem. Imaginem que a gente tem um filme. Um filme daqueles antigos, que eram enrolados naquele rolinho e ficavam dentro de uma latinha, né? Então eu tenho um projetor e aquele projetor vai projetando aquelas fotos, né? São fotos tiradas, várias fotos tiradas por minuto. Quanto mais fotos eu tiro, tem um nome para essas fotos, né? Eu não sei se é fotograma, enfim, tem um nome. Quanto mais fotos eu tiro, maior é a resolução do meu filme, mais nítido o meu filme fica, né? Então, aquele filme, ele tá passando e eu vou ao cinema e eu vejo aquela projeção, né? Quando o filme termina, acabou. Eu tenho as minhas lembranças dele. Mas num determinado momento, aquele filme ele foi filmado, né? Ele foi gravado, né? Então tinha lá, sei lá, a Julia Roberts em Uma Linda Mulher. Filmaram a Julia Roberts com aqueles vestidos maravilhosos, toda linda lá, dando beijo lá no Richard Gere. Num determinado momento, né, em média esses filmes de Hollywood levam, sei lá, 6 meses a 1 ano para ficarem prontos. Se for um filme sem efeitos especiais é mais rápido. Então, sei lá, eles passaram 6 meses filmando Uma Linda Mulher. Então aquilo estava acontecendo. Aquilo foi condensado, editado, preparado, virou um filme que está numa latinha. Então, aquela gravação ela já acabou. O que é o filme que está na latinha para a gente fazer a analogia? Aquilo já é uma memória. Aquilo é apenas uma memória. Aquilo não existe mais. A Julia Roberts hoje, ela tá, sei lá, 25 anos mais velha. A mesma coisa o Richard Gere. O filme foi filmado nos estúdios lá em Los Angeles, né? Em Beverly Hills. Hã? Não existe mais. Os estúdios nos quais o filme foi filmado já foram desmontados. O passado não existe. Mas, a hora em que eu quiser, eu posso pegar aquele filme na latinha, né? No caso, vamos comparar com uma fita de VHS, e eu posso projetar no meu videocassete. Ou eu posso entrar no Netflix e assistir Uma Linda Mulher de novo. Não posso? Mas aquilo é uma memória. Aquilo é uma memória. Enquanto eu estiver revivendo essa memória, e essa memória já não tem mais materialidade nenhuma, né? Aquilo ali está me afetando. Então, Jaque, como é que eu posso fazer para que deixe de me afetar? Eu preciso apagar essas memórias, não é? Porque é só isso, não tem realidade, são só memórias. E aí eu faço o Ho Oponopono. E aí eu faço qualquer prática de meditação que me traga para o momento presente. E aí eu pratico as lições do curso. E aí eu afirmo, o passado acabou, ele não pode mais me tocar. Ele não pode me tocar. Vocês entendem? Quando eu assisto Uma Linda Mulher, supondo que Uma Linda Mulher seja o enredo, exemplo, eu tenho uma série de reações que vão ser completamente diferentes das reações que
Meu amigo que foi no cinema comigo ver o filme vai ter. Né? Aliás, se eu levar um homem comigo para ver Uma Linda Mulher, nossa senhora. Ele vai ser muito gentil, porque ele quer me agradar, ele vai entrar, vai ver o trailer, vai tirar um cochilo e 2 horas depois ele sai comigo para jantar. Né? E eu tô lá, que bonitinho, eles vão ficar juntos no final, não é? Então, como esse passado me afeta, pertence a mim. E como esse passado já acabou, o filme já foi gravado, tá tudo na minha mente. E assim é o mundo. E assim as coisas acontecem. Tá? E assim eu tô aí, hoje, na minha vida, todos os símbolos que estão à minha volta, todos 100%, são projeções da minha mente. A projeção dá lugar à percepção, né? Todos. Tudo é produto da minha mente. Eu tô criando o mundo, eu saio e vou criar. Né? E as situações desafiadoras são símbolos, as positivas também, óbvio, são símbolos de coisas que eu vivi na minha infância, numa vida passada, ou de repente a minha ancestralidade viveu. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Tá bom? A gente poderia ficar falando sobre esse assunto aqui mais 1 hora. Tá bom? Vamos deixar esse assunto para uma live. Ok, meus queridos, minhas queridas? Eu deixo então, essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês então com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.